O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reflitamos sobre o texto do Evangelho de Lucas que nós acabamos de ouvir. Nós ouvimos ontem como Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela. Jesus previu a ruína de Jerusalém, a sua destruição. E Jesus diz que Jerusalém será destruída, pisoteada pelos pagãos, porque não foi capaz de perceber, de acolher a visita de Deus. Por isso, Jerusalém sofrerá as consequências desta falta de abertura, esta falta de ter a capacidade de acolher a presença de Deus que a visitava. E hoje Jesus chega ao templo, o templo de Jerusalém, para onde convergia o povo para prestar culto a Deus, para oferecer seus sacrifícios. Não é a primeira vez que Jesus vai ao templo de Jerusalém. Lucas mesmo nos relata que todos os anos Maria e José iam a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, nos relata Lucas, foi com seus pais. E quando voltaram, perceberam que Jesus não estava com eles, voltaram e o encontraram conversando com os doutores da lei, discutindo com eles no templo. Portanto, Jesus foi mais de uma vez ao templo de Jerusalém. Como um bom israelita, ele ia também ao templo prestar culto a Deus, ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus, desta vez, ao entrar no templo, fica aborrecido com aquela situação que o templo está, como estão vivendo, como estão agindo no templo. Jesus disse que está escrito, minha casa é casa de oração, e no entanto fizeram da casa de Deus, do templo de Deus, um antro de ladrões. Transformaram o templo de Deus numa casa de comércio. Aqueles que iam ao templo prestar culto tinham que oferecer sacrifícios. Aqueles que tinham posse ofereciam um touro ou um carneiro. Os pobres ofereciam um casal de pombas, como foi oferta de
José e Maria quando foram ao templo para apresentar Jesus, oferta de pobres. Portanto, havia em torno do templo um grande comércio. Quem oferecia dinheiro ao templo, ia pagar o imposto do templo, não podia oferecer dinheiro dos pagãos, tinha que ser a moeda do templo. Portanto, as pessoas que chegavam com a moeda que não era a moeda do templo, tinham que fazer o câmbio antes de ir ao templo. Então havia os cambistas em torno do templo. Todo israelita, ao completar 20 anos, devia também oferecer fazer a sua oferta, ou vamos dizer, o imposto anual ao templo. Portanto, era um movimento muito grande, realmente de comércio. Aquilo que eles recebiam no templo, os animais depois eram revendidos e estes animais voltavam depois, várias vezes eram oferecidos e vendidos novamente. Então, uma situação mesmo de negócio, de comércio. E Jesus não aceita essa situação. A casa do Pai deve ser uma casa de oração e não casa para negociar, para vender, para ganhar dinheiro. Por isso, Jesus denuncia esta situação. E isso deve nos fazer refletir sobre as nossas atitudes e como nós vivemos a nossa fé. Nós podemos viver a nossa fé, transformá-la num comércio. Dar e receber. Existem pessoas que até dizem que quanto mais nós ofertamos, mais nós recebemos. Nós recebemos de Deus em base àquilo que nós oferecemos. Portanto, nós compramos as graças de Deus, os benefícios de Deus. Alguns raciocinam assim. Nós sabemos que existem pessoas hoje que criam as suas igrejinhas com o único objetivo de ganhar dinheiro. Infelizmente é assim. Existem, claro, as pessoas que têm reta intenção de realmente anunciar o Evangelho, mas existem aqueles também que procuram ganhar dinheiro com a fé das pessoas. Portanto, é uma tentação que todos nós temos de aproveitar a fé, de aproveitar a generosidade das pessoas para nos darmos bem. Devemos fazer da fé um modo para nos relacionarmos com Deus e com os irmãos, não para nos darmos bem. Jesus, ao denunciar também aquela situação de comércio, aquela fé, aquele culto baseado em sacrifícios de animais, Jesus quer dizer que a partir daquele momento, o verdadeiro sacrifício que se deve oferecer a Deus é o sacrifício dele mesmo, o único sacrifício que vai substituir todos os sacrifícios. É o sacrifício do Filho de Deus. Ele vai se oferecer na cruz como um cordeiro para a salvação de todos. Que aquele tipo de culto a Deus baseado em sacrifícios de animais, de touros, de carneiros, não tem mais sentido a partir daquele momento. A aliança nova vai ser estabelecida no sangue do Filho de Deus. E o verdadeiro culto que nós podemos oferecer a Deus é o culto do sacrifício de Jesus. Portanto, quando nós participamos da celebração da Eucaristia, que nós vemos aqui para prestarmos culto a Deus, nós participamos do sacrifício de Cristo, que de fato é esse sacrifício que nos dá a salvação.
não é mais o sacrifício do Antigo Testamento, é o sacrifício do Filho de Deus, sacrifício único e agradável a Deus, e é capaz de fato de nos perdoar os nossos pecados, de nos redimir e nos dar a salvação. Devemos estar atentos para que nós não façamos também da nossa fé hoje um culto apenas exterior, baseado também em sacrifícios, mas que depois não nos levam a um compromisso. Pode acontecer, por exemplo, que no tempo do Sírio, principalmente, muita gente vem fazendo peregrinação, caminhando, faz um sacrifício enorme, caminha até dias, chega aqui cansado, com os pés cheios de bolhas, e chega até a porta da igreja, da basílica, e depois nem entra. Depois não entra para participar da Eucaristia, para ouvir a palavra de Deus, para participar do sacramento da reconciliação. Então se torna um sacrifício vazio. Podemos fazer esse tipo de sacrifício, desde que ele se complete, justamente quando se chega, se entra na igreja, se ouve a palavra de Deus, se participa da Eucaristia, se assume um compromisso. Aí vale esse tipo de sacrifício. Ou então, as pessoas que participam, milhares que disputam um espaço na corda do Sírio, e faz esse sacrifício enorme, mas fica por isso mesmo. Talvez não participam da missa nem do início, nem do final do Sírio ou da trasladação. Apenas sacrifício. E Deus não quer esse tipo de sacrifício. Repito, esse sacrifício pode ser válido e é válido para quem depois o completa, participando da Eucaristia, oferecendo a Deus a sua vida, comprometendo a sua vida com Deus. Participar da Eucaristia também é, como já disse, o sacrifício mais importante. É o sacrifício que realmente agrada a Deus, mas precisa ser também levado a um compromisso nosso de cada um, ao sairmos da igreja, do templo de Deus, nos comprometermos com a igreja, nos comprometermos em viver a nossa fé de modo concreto, na realidade da vida, onde nós nos encontramos, através das obras de caridade, obras de misericórdia. Quero misericórdia e não sacrifício, Jesus disse para os fariseus. Aprendam isso. Quero misericórdia e não sacrifício. Sacrifício sem misericórdia, ele se torna vazio, sem sentido. Então sempre o sacrifício que nós podemos fazer, mas nos comprometer com a obra de caridade, de justiça, de misericórdia, de amor ao próximo. Assim nós estamos agradando realmente a Deus. Que a nossa fé nos ajude então a nos comprometermos com os irmãos, nos leve a viver uma vida comprometida, nos leve a uma conversão interior. Os verdadeiros adoradores, disse Jesus para a samaritana, adorarão em espírito e verdade. Que nós aprendamos então o que significa este culto que agrada a Deus. Sobretudo a oferta da nossa vida, e não oferta apenas de coisas materiais, mas oferecer a nossa vida, oferecer o nosso trabalho. Hoje nós celebramos os mártires André Donlac e seus companheiros, que ofereceram a Deus o sacrifício da própria vida,
amor a Deus e amor aos irmãos. E os mártires são sempre exemplo para nós de como nós devemos viver a nossa fé, o nosso compromisso cristão. Esse é o culto que agrada realmente a Deus. A Virgem Maria nos ajude, a Virgem Maria nos faça entender como nós devemos viver a nossa fé, como nós devemos servir a Deus, como nós devemos fazer com que a nossa vida seja um culto santo, agradável a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.